Fala, nação palmeirense! Preparados para o que vem por aí? Porque o que eu tenho para contar hoje vai mexer com o coração de cada torcedor alviverde. E olha, não é exagero não, viu? As últimas horas foram de muita movimentação nos bastidores do Verdão, e algumas decisões estão fazendo todo mundo especular sobre os próximos passos do nosso Palestra Itália. Então cola aqui comigo até o final, porque as informações são quentes, acabaram de sair do forno, e vocês não vão querer perder nenhum detalhe do que está acontecendo. Vamos começar pelo que está pegando fogo agora mesmo na academia de futebol. O Palmeiras finalizou hoje de manhã, sexta-feira, a preparação para o duelo contra o Mirassol, que acontece amanhã, às 20h30, na Arena Crefisa Barueri, valendo pela terceira rodada do Campeonato Paulista. E prestem atenção porque as escolhas de Abel Ferreira estão dando o que falar, e muito. O técnico português está mexendo nas peças do tabuleiro e essas alterações podem definir não apenas o resultado de amanhã, mas também mostrar qual será a estratégia do Verdão para esse início de temporada. A grande notícia que está animando a torcida é o possível retorno de Jefté. Isso mesmo, o lateral esquerdo que teve aquele problema na coxa logo na estreia do estadual, um edema que tirou ele dos últimos compromissos, treinou em tempo integral nesta sexta e tem chances reais de voltar ao time titular. Para quem acompanha de perto, sabe que a posição de lateral esquerda tem sido um ponto de atenção, e ter Jefté disponível novamente é um alívio enorme para Abel Ferreira montar a defesa com mais opções e qualidade. O treinamento integral é sempre um sinal positivo, indica que o jogador está se sentindo bem, sem dores e pronto para voltar a campo com tudo. Mas não para por aí, tem mais gente voltando ao radar do comandante alviverde. Marlon Freitas, Maurício e Ramon Sosa, que foram poupados no clássico contra o Santos, também devem reaparecer entre os relacionados. Essa é uma estratégia clara de Abel para gerenciar o elenco neste começo de temporada, especialmente considerando que a pré-temporada foi extremamente curta, durando apenas 4 dias. O técnico sabe que não pode queimar os cartuchos logo de cara, então está rodando o grupo, dando ritmo para todo mundo e evitando lesões por sobrecarga. Essa gestão inteligente do plantel pode fazer toda a diferença quando a temporada engrossar e os jogos importantes começarem a aparecer. Agora, nem tudo são flores, e a gente precisa falar dos desfalques também. Felipe Anderson, Lucas Evangelista e Figueiredo seguem em transição física no gramado e ainda não têm condições de jogo. Esses 3 ainda precisam de mais tempo para alcançar a forma ideal e entrar no ritmo de competição. Já Facundo Torres e Paulinho, além do meia Andréas Pereira, cumpriram trabalhos na parte interna do clube. E aqui vem uma notícia que preocupa. Andréas Pereira vai ficar afastado por cerca de 1 mês após sofrer um trauma no ombro no clássico da última quarta-feira contra o Santos. A ausência do camisa 8, que vinha sendo titular e mostrando serviço, força pelo menos uma mudança no meio-campo palmeirense. Com todas essas informações, qual deve ser a escalação? Tudo indica que Abel Ferreira vai se aproximar da formação que foi utilizada na estreia contra a Portuguesa. A tendência é que o Verdão entre em campo com Carlos Miguel no gol, Giai, Bruno Fux ou Murilo, Benevendo e Jefté na defesa, Marlon Freitas, Larsson, Maurício, Alan e Ramon Sosa no meio-campo e Luig no ataque. Essa configuração busca equilibrar experiência com juventude, além de manter o sistema tático que Abel tem preferido neste início de temporada. Como é de costume em jogos noturnos realizados em casa, o Palmeiras ainda deve fazer uma movimentação leve na manhã de sábado, também na academia de futebol, quando Abel Ferreira fará os últimos ajustes antes do confronto diante do Mirassol. Esses treinos de véspera são fundamentais para o técnico passar as instruções finais, fazer ajustes táticos específicos para o adversário e garantir que todos os jogadores estejam na mesma sintonia. Mas agora segura aí porque vem a notícia que está deixando todo mundo de cabelo em pé. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. Estamos falando de uma possível contratação que pode mexer completamente com o setor ofensivo do Palmeiras e trazer de volta ao futebol brasileiro um jogador que marcou época por aqui. Prepara o coração porque o nome é pesado. John Arias. Isso mesmo, o colombiano que brilhou intensamente no futebol brasileiro e hoje defende o Wolverhampton na Inglaterra, pode estar no radar do Verdão para uma contratação que seria absolutamente espetacular.
O Palmeiras aparece como um dos principais interessados, talvez até o favorito, na contratação desse meia que simplesmente não conseguiu se consolidar na Premier League e pode estar de malas prontas para deixar a Inglaterra. O Wolverhampton, clube onde John Arias atua atualmente, vive um momento extremamente crítico na temporada inglesa. Para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, o time está na última posição da Premier League. Em 21 partidas disputadas até agora, conseguiu somar apenas 7 pontos. 7! Com apenas uma vitória em toda a competição. A diferença para o Nottingham Forest, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, já chegou a 14 pontos. É uma distância enorme, praticamente um abismo. E aqui está o detalhe que interessa diretamente ao Palmeiras. O Wolverhampton está disposto a negociar John Arias. O time inglês sabe que precisa de uma reformulação no elenco, e vender jogadores que não estão rendendo o esperado pode ser parte da solução. Porém, e sempre tem um porém nas negociações, existe uma condição específica que complica um pouco as coisas para o Verdão. Conforme informações apuradas, o Wolverhampton só pretende liberar John Arias após o encerramento da Premier League, que acontece somente na reta final do mês de maio. Ou seja, mesmo que o Palmeiras consiga acertar todos os detalhes da negociação, fechar valores, convencer o jogador, há uma possibilidade real de que John Arias só retorne ao futebol brasileiro no segundo semestre. E aqui mora um problema. A atual janela de transferências no Brasil se encerra em março. Isso significa que o Verdão teria que esperar a próxima janela, que abre em julho, para oficializar a contratação e contar com o colombiano. Desde que foi contratado pelo Wolverhampton, John Arias soma 23 jogos com apenas 3 participações diretas em gols, um número que não condiz com o talento que o jogador demonstrou quando atuava no Brasil. Na época em que deixou o futebol brasileiro, Arias era alvo de outros clubes da Europa, inclusive do Zenit da Rússia. Mas o colombiano sempre deixou claro que seu sonho era jogar a Premier League, e esse desejo pesou na decisão de ir para a Inglaterra. Só que as coisas não saíram como planejado, e agora surge a oportunidade de um retorno triunfal. Mas atenção, palmeirense, porque a concorrência não está dormindo. O Palmeiras não é o único clube de olho em John Arias. Um dos gigantes do futebol turco, o Galatasaray, também está monitorando a situação do meia colombiano e pode entrar na disputa para levá-lo para Istambul. E tem mais, aqui no Brasil, o Fluminense, clube onde Arias se tornou ídolo, não está disposto a ver seu ex-camisa passar para o maior rival. O tricolor das Laranjeiras está trabalhando nos bastidores para viabilizar o retorno do colombiano e pode até utilizar parte do dinheiro arrecadado na disputa da Copa do Mundo de Clubes para bancar essa operação. Imagina o que seria ter John Arias vestindo o manto sagrado do Palmeiras. Um jogador com a qualidade técnica dele, que conhece o futebol brasileiro, que já provou do que é capaz por aqui, chegando para reforçar o meio-campo e o setor ofensivo do Verdão. Seria uma contratação de impacto, daquelas que animam a torcida e elevam o nível técnico do elenco. Abel Ferreira teria mais uma opção de altíssima qualidade para rodar o time, criar jogadas e decidir partidas importantes. O Wolverhampton, mesmo vivendo essa situação desesperadora na tabela, vem de uma sequência de 3 jogos sem perder, somando 5 pontos de 9 possíveis. Há uma pequena luz no fim do túnel para os Wolves, mas o rebaixamento segue sendo uma ameaça real e presente. E é justamente por isso que a diretoria pode estar aberta a negociações nesta janela ou logo após o fim da temporada. Eles precisam reconstruir o time, trazer novas peças, e isso demanda recursos financeiros. Para o Palmeiras, contratar John Arias representaria não apenas um reforço de qualidade, mas também um movimento estratégico de mercado, tirando um jogador diferenciado de potenciais rivais e agregando ao elenco alviverde. A questão do timing é o grande desafio. Conseguir convencer o Wolverhampton a liberar o colombiano ainda nesta janela seria o cenário ideal. Mas se a negociação só puder ser concretizada para o meio do ano, ainda assim seria um movimento interessante pensando na sequência da temporada e nas competições mais importantes. E aí, nação palmeirense, o que você acha dessa possibilidade? John Arias tem o perfil para vestir a camisa do Palmeiras? Vale a pena esperar até julho, se necessário for?
Agora é com vocês. Se inscreve no canal Bastidores do Verdão, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização quentinha sobre o nosso Palestra Itália e deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre essas notícias que movimentaram o dia de hoje. Vamos construir juntos a maior comunidade palmeirense. Até a próxima!